Meus irmãos, que alegria. A paz do Senhor a todos. É uma alegria me dirigir aos irmãos do nosso Instituto Bíblico de Paulínia. Eu espero que todos os irmãos estejam bem, juntamente com a sua família. Meus irmãos, nós estamos vivendo a expectativa, do retorno às nossas aulas esta do curso de teologia do nosso IBP, e eu quero me dirigir nesta oportunidade aos irmãos que estão fazendo o básico. Era para nós estarmos em sala de aula, mas como não é possível, meus irmãos, então eu quero nesta oportunidade fazer um breve comentário, uma breve introdução à nossa matéria, que era para nós estarmos estudando. Matéria esta que trata a respeito do profetas maiores. É uma matéria muito envolvente, é uma matéria muito edificante, mas existem alguns pontos, irmãos, que a gente, antes de entrarmos no assunto de cada profeta, porque nós vamos aprender sobre 4 profetas e 5 livros, que são denominados de profetas maiores, mas é importante a gente entender que a questão de chamarmos um conjunto de livros de profetas maiores ou de profetas menores, não quer dizer que os seus livros eles são mais ou menos inspirados, de maneira alguma. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é apta para redarguir, para corrigir, para exortar, para edificar, e nós sabemos muito bem disso. Mas quando se trata de conjuntos de livros e separamos eles em profetas maiores e profetas menores, nós os classificamos assim devido exatamente ao conteúdo e ao período dos seus escritos. Não tem nada a ver com a sua inspiração, de maneira alguma, mas ele tem tudo a ver com o conteúdo e com o período em que eles foram escritos. E é importante também que essa questão de livros ou de profetas maiores e profetas menores, isso é uma classificação teológica, meus irmãos, e não é uma classificação bíblica, de maneira alguma. Ela está diretamente relacionada à quantidade e não à qualidade dos seus escritos. Isso os irmãos precisam se ater muito, tá? Isso é uma questão teológica, não é uma questão bíblica. A separação dos conjuntos dos livros que denominamos profetas maiores e profetas menores é uma classificação teológica, e ela está diretamente ligada à quantidade e não à qualidade dos seus escritos. Preste atenção nisto que eu vou dizer. Tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, eles possuem uma qualidade similar e de grande relevância, meus irmãos. Preste atenção nisso. Seja os profetas maiores ou seja os profetas menores, tá? Todos eles possuem
uma qualidade similar e de grande relevância, de grande importância, de grande significado para a história bíblica no decorrer dos anos. Por isso que essa matéria é uma matéria que nos envolve muito, porque ela nos leva à história do povo de Deus no período que antecedeu o exílio, no período do exílio, no período pós-exílio, tá? É uma matéria que nos prende muito e nos traz muita edificação. E é importante que os nossos irmãos também, os nossos alunos, estudem sobre a questão da divisão das 12 tribos de Israel, do Reino do Norte e do Reino do Sul, tá? Que os irmãos procurem conhecer o fato histórico que deu a ocasião da obra dos profetas, tá? E por que Deus enviou esse período dos profetas, o que levou a Deus a mandar os profetas. Nós sabemos muito bem que esse fato se deu devido à apostasia das 10 tribos de Israel. Então é fundamental e importante que os irmãos estudem sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul. Os irmãos procurem conhecer que no final do reinado de Salomão, lá no capítulo 11 e 12 de 1 Reis, quando Salomão termina o seu reinado, começa a apostasia das 10 tribos de Israel, né? Aí vem o período dos profetas. Então é muito importante que os irmãos já vão procurando aprofundar o seu conhecimento em relação à história do povo de Deus, para que depois sim nós possamos adentrar na vida de cada profeta, né? A sua mensagem, a quem foi direcionada, qual foi o período da sua mensagem, se estava ou não estava no exílio, e isso é muito importante, tá bom, meus irmãos? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Apenas uma introdução aí em relação à nossa matéria, que é muito gloriosa, que é muito edificante, que é uma matéria muito abençoada e nos leva a conhecer o plano de Deus, a história de Deus através dos séculos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome de Jesus.